Eu não falo que eu vou para a academia, eu não estabeleço que eu vou para a academia estando na academia. Eu estabeleço que eu vou para a academia. Então, eu imagino que eu vou para a academia, eu me imagino entrando na academia, e aí um dia eu apareço lá. Então, todos os planejamentos, gente, eles sempre têm que vir primeiro na nossa cabeça. Então, pensem no dia a dia de vocês. Se vocês têm alguma atitude que pode fazer diferença, dentro dessa atitude, qual é? Mentaliza essa atitude diferente. E aí, com base nessa mentalização do que vocês podem fazer, é que vem o planejamento. E depois do planejamento, vem a ação. Todo planejamento vem vinculado a uma missão, gente, uma missão de vida, uma missão profissional. Toda missão de vida, gente, é muito importante. E aí, vários treinamentos que eu já dei, aqui a gente não vai ter tempo para pensar sobre isso, né? Mas leve como reflexão para vocês, assim, o que vocês hoje gostariam de ter como missão quando vocês tiverem 80 anos? Quando vocês estiverem com 80 anos de idade, o que vocês querem que falem de vocês? Profissionalmente, pessoalmente. Como que vocês querem ser lembrados? Como que vocês querem que as pessoas falem sobre quem é vocês? Né? E aí, tragam isso para o dia a dia de agora. A gente só vai construir o aniversário de 80 anos a partir de agora. Né? Então, mais uma vez, a atitude é pensar no futuro a partir de agora. Então, eu tenho uma missão. A minha missão eu posso compartilhar com vocês. Eu gosto muito de estar aqui falando com as pessoas. E um dos objetivos que eu tenho de missão de vida é, no meu aniversário de 80 anos, ter várias pessoas que possam falar que de alguma forma eu contribuí para o dia a dia delas. Então, essa é uma missão pessoal minha, que é muito profissional. Mas é uma missão minha estabelecida como pessoa. E aí, o que eu posso pensar aí no dia a dia de vocês? Qual é a missão de vocês do dia a dia? Meu aniversário de 80 anos, gente, pensem nisso. Aniversário de 80 anos, como que eu quero que falem de mim? Pessoal e profissionalmente. E aí, as características, né, que a gente pode observar, quando a gente tem uma meta, a gente tem uma missão, metas pessoais e profissionais, a gente tem isso muito fixo, a gente alinha as nossas metas e foca nas metas mais desejadas. E aí, quando a gente fala, então, em focar em metas mais desejadas, nada mais é do que a gente priorizar, então, as nossas atitudes. Uma vez que a gente desenhou lá qual é o planejamento de vida, qual é o meu planejamento pessoal, qual é o meu planejamento profissional, o que eu vou fazer no meu dia a dia para ter uma atitude diferente, para ter uma mudança no meu paradigma, para ter um resultado melhor, né, do que se espera. Como que eu vou classificar as minhas tarefas? Como que eu vou estabelecer prioridades? Porque imagina, a gente hoje está num cenário de crise, fazendo mais com menos, a gente tem comportamentos, né, que pedem, né, como resiliência, né, que é bonito, né, aquela capacidade de você ficar sorrindo o tempo todo, como se às vezes você fosse possível ficar o tempo todo feliz, quando na verdade a gente sabe que nem sempre é tão simples. Então eu tenho que pegar todo o meu planejamento e estabelecer uma prioridade, uma ordem. Quando é profissional, a gente pode alinhar isso com o gestor. Quando é pessoal, você pode alinhar com você mesmo, com seu companheiro, marido, mulher, amigos, seus pais. Mas o importante é você estabelecer uma prioridade e você colocar um tempo necessário. Toda meta precisa de um tempo, a gente precisa de um prazo. Ela precisa de um tempo para acontecer e ela precisa de um prazo para terminar. Porque senão ela não vira uma meta, né? Ela vira quase uma filosofia. E aí na filosofia fica muito no campo das ideias e não no campo da ação. Também precisa ter clareza das metas. Então, dentro das atitudes, dentro desse paradigma que a gente tem novo, o que a gente pode pensar que seja bem claro, que seja bem objetivo, para a gente conseguir ter noção do que de fato a gente pode conseguir alcançar ou não. E considerar possíveis consequências positivas e negativas se eu conseguir atingir essa missão. Por último, pedir ajuda caso precise, né, gente? A gente sempre precisa de uma ajuda. Eu adoro comer massa, então vou trazer um objetivo pessoal meu. Eu adoro comer massa e eu precisava parar de comer massa porque era quase um vício. Então eu negociei, pedi ajuda para o pessoal que trabalhava comigo na época. Falei, olha só, eu não deixo vocês beberem refrigerante na hora do almoço, vocês não me deixam comer massa. Tá combinado assim? Então a gente saía todo dia para almoçar, todo dia na hora do almoço a gente criava essa regra. Ninguém deixava olhar o cardápio de massas, eu também não deixava ninguém olhar o cardápio de bebidas. E assim a gente foi criando um hábito novo, porque era um paradigma na minha cabeça. Eu não conseguia pensar diferente, eu só pensava no meu paradigma que eu gosto de massa, quero comer massa. Então, mais uma vez, gente, trazendo aí exemplos para vocês conseguirem tentar associar para o dia a dia de vocês. E aí, por fim, a gente fala então desse sentimento de dono, né? O que é esse sentimento de dono, gente?
É uma característica que diferencia, porque a grande maioria das pessoas no nosso dia a dia, elas tendem a terceirizar, né? Então a gente terceiriza um fato que não aconteceu, a gente terceiriza a culpa na outra pessoa, a gente não entende. Talvez eu tenha aquela atitude, na verdade é o meu chefe que tem que ter, então a gente acaba ficando meio estagnado, porque está sempre no olhar do outro uma atitude diferenciada. Quando a gente tem um olhar de dono, e aí mais uma vez, não estou falando que a ideia é a gente pensar no olhar de dono, então agora eu tenho que achar que eu sou dono do negócio, então eu tenho que fazer a empresa acontecer porque eu tenho que olhar assim porque a empresa vai achar bonito, não. Na verdade, eu tenho que me sentir dono do processo, dono de uma atitude diferente. Pensar que se eu agir de uma maneira diferente, talvez o meu dia a dia seja muito mais produtivo, seja muito mais interessante, que eu acorde com muito mais motivação do que hoje a gente pode estar acordando, porque está vivendo num cenário turbulento que realmente angustia. Então, como que a gente pode pensar nesse senso de dono, que é fazer acontecer? Uma pessoa que tem foco, tá? O senso de dono nada mais é do que você abraçar, você acreditar, você ter uma proatividade, você ser responsável, você entender que você pode ser o responsável por essa atitude. E o que a gente fala então que é o máximo de excelência no comprometimento. E aí, né, mais uma vez, trazendo então o que é uma atitude de dono, né? A gente assinar embaixo, ou seja, eu me responsabilizo pelo que eu estou fazendo. Ser responsável pelo sucesso do negócio da empresa inteira, ou seja, eu acho que a minha contribuição aqui, ela pode fazer diferença no dia a dia de uma organização, independente do tamanho. Entender que a empresa não é um espaço dividido em departamentos, e sim a soma de todos os espaços. Isso é bem difícil, né? Nas empresas, né, quanto maior você vai ficando, mais espaçado ela fica. Então, o que eu posso fazer? E se eu tenho esse paradigma na cabeça, o que eu posso fazer para tentar quebrar esse paradigma e ter uma atitude diferenciada e que de alguma forma eu contribua para unir os espaços? Ter uma visão ampla das consequências das ações e escolhas. E aí, mais uma vez, falando de estabelecer prioridades, gente criar metas, uma missão pessoal, isso ajuda bastante, porque a gente consegue entender as consequências das ações. E entender que sempre é possível enxergar os processos de forma mais eficiente. E isso é uma coisa que eu falo muito para a minha equipe. Nenhum processo está 100% perfeito, gente. Nunca vai estar. Senão, daqui a pouco a gente não precisa mais estar ali, né? Então, a ideia é a gente sempre pensar que, de alguma forma, eu posso ter uma atitude diferente, eu posso trabalhar de maneira diferente, eu posso agregar um valor diferenciado. E aí eu passo, então, para a gente ter esse comprometimento com o dia a dia, né? O primeiro ponto é a gente ter empatia, o que também é bem difícil nas empresas, né, gente? Sempre tem aquela pessoa que você não vai muito com a cara, né? Não gosta dela, você não quer passar o trabalho para ela, você acha que ela não é boa. Então, o primeiro ponto é, vamos tentar ter empatia. Num cenário de crise, talvez várias pessoas estejam passando por um problema, pessoas que estejam preocupadas, né? Às vezes você está menos preocupado com a crise, outras pessoas não. Tá passando uma situação familiar, então aquilo ali faz com que a pessoa tenha uma mudança de postura que justifique talvez uma atitude que para você não seria melhor. Então vamos tentar ter empatia, tentar olhar pelo olhar do outro, tentar entender o que está acontecendo para o outro, para ver se de alguma forma a gente consegue se identificar. Atentar aos detalhes, né? Hoje, mais do que nunca, a gente precisa se atentar aos detalhes, porque um erro hoje pode ser fatal e no dia a dia que a gente está trabalhando, realmente, detalhes acabam passando por conta da quantidade de trabalho que a gente tem que fazer. Terminar tudo que começou. E aí, mais uma vez, retornando àquilo que eu falei lá no início, né? Quando a gente estabelece prioridade, quando a gente cria uma missão de vida e uma missão profissional, tem que ter um prazo. Então, se tudo na vida tem que ter um prazo, pegou um assunto para resolver, vamos tentar terminar, né? E aí, às vezes é difícil, né, também, porque a gente tem um monte de coisa para fazer e aí um assunto vai se sobrepondo ao outro. Então, mais uma vez, estabelecendo prioridades ajuda bastante a gente conseguir cumprir as metas. E apresentar soluções também é um ponto bem importante. E aí, pensando em apresentar soluções, várias empresas, né, vários congressos que eu vou falar muito de inovação. A empresa quer inovar, mas não quer que ninguém erre, né? Então, apresentar soluções nada mais é do que isso, né? A gente tentar pensar de maneiras diferentes, mas com o risco aí da empresa, se a empresa vai achar bonito ou pensar diferente, não vai gostar, enfim.
Então vamos tentar pensar no nosso dia a dia, com coisas pequenas, o que eu posso trazer de soluções diferenciadas que agreguem valor e que me façam ter uma atitude diferenciada, que melhore o meu dia a dia. E vontade de aprender. E aí essa é a maior lição de todas, eu acho que a gente tem que carregar para a nossa vida, que a gente nunca sabe de tudo e que a vontade de aprender, ela ajuda muito nesse cenário, porque às vezes em várias organizações você tem uma equipe muito diversa e nessas equipes podem ter pessoas que já viveram várias situações diferentes das suas. Então, se você tem a disponibilidade em querer aprender, é muito mais fácil para você conseguir ter atitudes diferentes, pensar de maneira diferente, estabelecer novas prioridades, trazer novas soluções e ter um olhar diferenciado. E agir, então, para modificar a realidade com base nisso tudo. Por último, colabore. E aí, gente, 3 dicas que eu trago para vocês uma é desafiar o próprio potencial de vocês no dia a dia. E aí, uma das coisas que a gente acaba criando muito ao longo do tempo é a nossa zona de conforto, né? Então, é muito fácil, às vezes, a gente ter as mesmas atitudes porque a gente já está na nossa zona de conforto. Mas tentem, pouco a pouco, sair um pouquinho dessa zona, tentar se desafiar. Será que hoje a entrega de vocês já está no potencial máximo que vocês poderiam entregar? E isso não quer dizer trabalhar mais tarde, ficar mais tempo na empresa, se dedicar mais, não é isso. Mas será que hoje eu estou me desenvolvendo da melhor forma? Ou será que eu poderia trazer um novo pensamento e talvez um desafio novo que pudesse ter uma atitude diferente, gerar um resultado diferente para mim? Uma outra pergunta é por que não? Por que não? Muitas vezes trazem uma ideia nova, ou às vezes surge um assunto de um tema novo que está no ar, ou uma nova forma de pensar, e a primeira coisa que a gente às vezes pensa, para não sair da nossa zona de conforto, é não, mas assim não funciona. Então, por que não funciona? Tentar trazer essa reflexão, para tentar gerar uma atitude diferenciada. E o que a gente fala aí de recuperar esse frio na barriga, porque tudo que é novo, a gente tende a ter uma preocupação, né? Então, o que a gente pode pensar aí no nosso dia a dia que possa trazer para a gente essa emoção de novo, de tentar viver um novo cenário. E, gente, ninguém se transforma da noite para o dia, né? A preparação ela vem sendo feita ao longo de toda a vida. E aí, mais uma vez, trazendo essa mensagem para vocês, eu vou passar só um videozinho para a gente fechar, mas queria que vocês refletissem o seguinte: a crise já está aí, é uma coisa que a gente não pode mudar, não é? Isso é um assunto que está lá na nossa, como a gente fala, na nossa zona de preocupação, mas não está na nossa zona de influência, né? A gente não tem muito o que fazer com o cenário econômico, mas a nossa atitude no dia a dia é que pode trazer de alguma forma uma mudança de como eu vou atuar no meu dia a dia. Eu posso atuar de maneira feliz, eu posso acordar todo dia e pensar que eu posso fazer a diferença, e que eu vou estabelecer então uma missão pessoal e profissional, e que isso lá no meu aniversário de 80 anos vai ser comentado porque eu mudei a minha atitude, ou não. Eu posso continuar acordando todo dia, chateado, angustiado com a situação, e ir para lá se sentindo sobrecarregado e trabalhar com esse sentimento todos os dias. E aí eu não prefiro trabalhar dessa forma, porque essa é uma forma muito ruim e que pouco a pouco desgasta o profissional. Desgasta a gente como ser humano, e a gente hoje não tem muito tempo para ficar desgastado, né? Porque as empresas não querem que a gente fique desgastado. Então, o que eu posso fazer para tentar fazer isso melhorar? E aí isso é muito mais para vocês do que para a organização em si. É óbvio que a organização vai ganhar com isso, é óbvio que a empresa de vocês vai ter uma mudança gigantesca, porque vocês vão ter resultados incríveis e vocês vão ver isso, mas muito mais importante é como para vocês isso faz a diferença. Então, a atitude ela se transforma ao longo da vida, gente. Então pensem no plano, não pensem que é setembro, vamos esperar só dezembro, vamos pensar agora. Dá para ser proativo? Dá para ser criativo? Dá para pensar numa missão? Dá para ter um olhar de senso de dono? Será que eu consigo me apropriar mais das coisas, ter empatia, colaborar com as pessoas, me unir a outras pessoas para trazer uma solução diferente? O que a empresa hoje espera de mim para ter uma atitude diferenciada e que para mim vai mudar o meu dia a dia? A mudança, gente, é inevitável, mas o crescimento ele sempre vai ser opcional, né? Então a gente está aí nesse cenário que é inevitável,
Mas como eu vou atuar com esse cenário, aí realmente é uma opção que a gente vai ter. E aí a opção de crescimento vai ser para cada um de nós. Hi, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, Susan, where are you from? I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of, villages. Had to think there. And how old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've not been given the chance before, but here's hoping it will change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine something like Page. that. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables. Okay. Big song. Yeah? Yes. I dreamed a dream in time gone by. When the skies You didn't expect that, did you? Did you? No. I dreamed that love would never die. I was young and unafraid. When dreams are made